E aí, moçada, última aula da semana sobre crescimento e decrescimento de função, tá bom? Espero que a explicação seja suficiente para vocês, mas se houver, vocês sabem, né? Perguntem nos comentários. Vamos que vamos, aula muito boa. Então vamos lá. 5. Crescimento e decrescimento de uma função. Então, uma coisa muito importante, tá? Uma parte do estudo da função muito importante é o estudo do decrescimento ou crescimento de uma função, ou seja, como é que varia o y em função do x, tá? Então, por exemplo, se você tem lá o volume de alguma coisa em função do raio, você quer saber, bom, se eu aumentar o raio, vai estar aumentando o volume ou diminuindo o volume, entendeu? Ou, por exemplo, é, o rendimento de uma caderneta de poupança em função do tempo que ela fica. Então, o rendimento está aumentando, né? À medida que o tempo passa, o rendimento aumenta ou diminui, entendeu? Então, é essa relação de crescimento ou decrescimento. Bom, a caderneta de poupança a gente sabe que cresce, né? Porque tem uma taxa fixa, então ao longo do tempo o rendimento lá do dinheiro que você deixa na caderneta de poupança aumenta. Mas, por exemplo, se você pensar em bolsa de valores, né? E numa época como agora que os mercados estão instáveis, né? Por causa do coronavírus. Então, o que está acontecendo? À medida que o tempo passa, como é que está o rendimento da bolsa? Está caindo. Aí tem algum momento que sobe um pouquinho, depois cai mais, né? Antes do corona, o que estava acontecendo? O rendimento estava subindo. De repente veio o corona e parou de subir. Aí depois começou a descer. Agora está em queda livre, né? Entendeu? Então isso é o crescimento e o decrescimento da função, tá? Ou seja, do y em função do x. Então como é que a gente vai fazer isso? Então vou dar alguns exemplos aqui, tá? Então aqui tem um gráfico do x em função do y, tá? Aí você vê, por exemplo, esse tipo de gráfico assim, ó, sobe, aí desce e sobe, tá? Veja, uma forma de você verificar o crescimento e o decrescimento da função, que eu gosto de usar muito, que é fácil, é o seguinte: imagine-se em pé, em cima do gráfico, aqui, em pé, em cima do gráfico, tá? Você está em pé aqui, ó. Tá você aqui, ó, em pé aqui em cima do gráfico, certo? E no sentido positivo do x, ou seja, você vai aqui do x negativo para o x positivo. Nesse sentido, você vai andar em cima do gráfico nesse sentido, da esquerda para a direita. O que você vai fazer em cima do gráfico? Você vai subir, você vai descer, você vai subir. O que vai acontecer? Entendeu? Quando você sobe, então vindo daqui para cá, ó, daqui até aqui, o que você vai fazer daqui até aqui? Indo da esquerda para a direita, tá? É importante isso. Vindo da esquerda para a direita, o que acontece com essa pessoa aqui? Ela sobe. Então, nesse trecho aqui, a função ela é crescente, porque a pessoa está subindo, tá? Agora, desse ponto aqui que ela está aqui, até esse ponto aqui, ó, tá? Vindo da esquerda para a direita, o que ela vai fazer? Ela vai descer. Então, daqui até aqui, a função é decrescente. Entendeu? E daqui até lá o infinito. O que vai acontecer com a pessoa indo daqui até lá, até o infinito aqui? Ela vai subir. Então, ela vai ser o quê? Então, a função daqui até lá, ela é o quê? Crescente. Entendeu? É assim que eu gosto de avaliar. Ó. Então, daqui para cá, ela é crescente. Daqui para cá, ela é o quê? Decrescente. E daqui para cá, ela é o quê? Crescente. Então veja que essa função, ela tem um comportamento diferente em cada trecho, tá? Ó, desde aqui do menos infinito, né? Porque a gente viu ontem lá que quando a gente coloca simplesmente assim, quer dizer que ela vem lá de baixo. Então, desde lá do menos infinito lá embaixo, ela é crescente até aqui, ó. Daí ela tem um pequeno espaço em que ela é decrescente e depois ela é crescente de novo, tá? Daqui até para lá ela é crescente de novo, tá?
Então, as funções, ela tem comportamentos distintos, tá? Ela tem comportamentos distintos em intervalos. Algumas funções, elas têm um comportamento só. Por exemplo, essa função assim, ó. Ó, tá aqui o eixo x e tá aqui o eixo y. Então, à medida que eu venho do x da esquerda para a direita, o que vai estar fazendo aqui? Você vai estar descendo, 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 descendo o tempo todo. Então ela é o que? Decrescente. Aí você pode falar assim, não, mas aqui ela é constante. Não, ela continua decrescente, tá? Porque isso aqui é o que a gente chama de assíntota. Ela vai se aproximando, se aproximando, se aproximando cada vez mais, mas nunca encosta o eixo, mas sempre se aproxima. Então a gente pode dizer que ela tem taxas de crescimento ou decrescimento distintos. Ó. Daqui, né, ó, daqui até aqui, você vê que ela desceu bastante. Ela desceu daqui até aqui, ela desceu bastante. Ó. Então, nesse intervalinho de x, daqui até aqui, ela desceu bastante. Agora, nesse intervalinho de x aqui, ó, quanto que ela desceu? Ah, ela desceu pouco. O mesmo intervalinho de x, tá vendo? O mesmo intervalinho de x, ó, vou aumentar aqui para vocês verem. Ó, no mesmo intervalinho de x, ela desceu um pouquinho. Ela desceu daqui até aqui, ó, tá? Agora, nesse intervalinho de x, ela desceu daqui até aqui. Ou seja, nesse intervalo, a taxa de decrescimento é maior do que nesse intervalo. E nesse intervalo, então? Daqui até aqui, ó. Você vai achar que ela nem diminuiu, mas ela diminui bem pouquinho. Você tem que olhar bem, tá? Com uma lupa ali, né? Uma super lupa, um microscópio. Aí você vai ver que na verdade ela desce mesmo, porque essa daqui é sempre decrescente, entenderam? Então, a taxa de decrescimento ela é variável. Agora, muito importante que eu falei aqui, mas agora eu vou deixar bem claro. O crescimento e o decrescimento de uma função, tá? O crescimento e o decrescimento de uma função, ela está relacionado a um intervalo, tá? Um ponto só. Nesse ponto aqui, ela é crescente ou ela é decrescente? Ó, num ponto, eu não posso dizer. Num ponto, eu não posso dizer. Eu tenho que dizer, olha, desse ponto até... Ou eu posso falar assim, em volta desse ponto. Aí eu estou falando de intervalo, entendeu? Então, em volta desse ponto, eu percebo que ela é crescente. Em volta desse ponto, ela é decrescente. E em volta desse ponto... Ixi, aí como é que vai dizer? Então, calma aí. Em volta desse ponto aqui, ó, ela vem de cima e ela desce até o ponto e daqui depois ela sobe. Então, olha só, a direita do ponto ela é crescente, a esquerda do ponto ela é decrescente, entendeu? Então, quando a gente fala de crescimento e decrescimento, tem a ver com intervalo. Intervalo. Eu não posso falar de crescimento e decrescimento em cima de um ponto só. Crescimento e decrescimento só tem sentido em dois pontos. Então, olha só como é que é o crescimento. Então, ela é crescente, tá? Ela é crescente quando você tem um ΔX positivo, ou seja, está indo da esquerda para a direita, tá? Então, ela é crescente quando, para um ΔX positivo, ou seja, vindo da esquerda para a direita, implica, tá? Então, se ΔX é positivo, vindo da esquerda para a direita, então o ΔY também é positivo, tá? Também eu posso dizer o seguinte, que ela é crescente quando, tá? Quando para um ΔX negativo implica em ΔY negativo. Então, olha, ela é crescente quando eu venho da esquerda para da direita para a esquerda e desce, e o y desce. Entendeu? Só que esse daqui causa um pouquinho de confusão, tá? No gráfico aqui, porque é como eu falei, para você verificar o crescimento e decrescimento, ande sempre da esquerda para a direita. E daí veja, o gráfico sobe ou desce? Se o gráfico sobe, é crescente. Se o gráfico desce, é decrescente. Entendeu? Da esquerda para a direita. Mas, se você falar assim, não, eu quero ir da direita para a esquerda. Então, beleza. Então, se você for da direita para a esquerda
tá? Ou seja, se você voltar no x e o y voltar também, então ela é crescente. Entendeu? Ó, se eu estou vindo daqui para cá, ou seja, o x está diminuindo e o y também está diminuindo, então ela é crescente. Tá? É isso que é importante. Quando a variação do x em relação ao sinal é igual à variação do y, ela é crescente. Ó. Quando a variação do x é igual à variação do y, em relação ao sinal, tá? Não em quantidade. Em relação ao sinal, ela é crescente. Tá? Agora, ela é decrescente quando? Se o ΔX for positivo, então o ΔY vai ser negativo. Por exemplo, esse caso aqui, ó. Então eu vou, né, daqui, ó. Eu vou daqui para cá, ou seja, o ΔX está aumentando, né? Ou melhor, o ΔX é positivo. O x está aumentando, está indo de um número menor para um número maior. Aí o y, o que está acontecendo com o y? O y está descendo. Então, quando o ΔX é positivo e o ΔY é negativo, ela é decrescente. Mas também o inverso. Quando o ΔX é negativo, isso implica em ΔY positivo, ela é decrescente também. Tá? Então, quando os deltas têm sinais contrários, ela é decrescente. Quando os deltas têm o mesmo sinal, ela é crescente. Então, nesse caso aqui, ó, digamos que eu queira vir daqui até aqui, ó, daqui até aqui. Tá? Então, eu estou voltando no x. O y, o que está acontecendo? Está subindo. Opa, então é decrescente. Então, essa daqui é decrescente. Certo? Quando o x avança e o y diminui, é decrescente. Mas quando o x diminui e o y cresce, ela é decrescente. Tá? Tá vendo? Essa parte aqui, ó, tá? Essa parte aqui pode causar um pouquinho de confusão se a pessoa não tivesse uma organização na mente dela. É só entender. Quando o x cresce, o y cresce, ela é crescente. Quando o x decresce e o y decresce, ela também é crescente. Agora, quando o x cresce e o y diminui, aí ela é decrescente. Agora, quando o x diminui e o y cresce, aí ela é decrescente, entendeu? Quando a variação tem sinais contrários, ela é decrescente. Mas quando a variação tem o mesmo sinal, ela é crescente. Tá? É muito importante observar isso aqui. Muito cuidado a gente tem que ter nisso aqui, tá? No estudo disso aqui, ok? Agora vamos para uma situação real, vamos por exemplo aqui, né? Seja a função real dada por f de x é igual a 2x mais 1. Analise se essa função é crescente ou decrescente, representando-a graficamente. Então, olha só. Aqui nesse capítulo, a gente não vai detalhar cada uma das funções, tá? Mas porque a gente tem vários tipos de funções. E dependendo do tipo de função, só de olhar a equação, a gente já sabe se ela é crescente ou decrescente. Tá bom? Mas o objetivo aqui é o quê? É a gente avaliar o crescimento e decrescimento de uma função, qualquer que seja a função. Você tem que saber, diante de uma função que você nunca viu na vida, dizer se ela é crescente ou decrescente. Tá bom? E como é que a gente faz isso? Então, uma das formas é com o gráfico, representando graficamente. A gente faz o gráfico e diz que o gráfico aqui está subindo, está descendo, né? A gente diz se ele é crescente ou decrescente. Então, eu vou fazer o gráfico desse daqui e vou dizer se a função é crescente ou decrescente, pelo gráfico, certo? Da mesma forma que nós fizemos aqui em cima. Só que esse aqui é o gráfico dessa função. Então, como é que a gente faz? Então, a gente faz uma tabelinha. Lembra da tabelinha? A gente joga valores para x e calcula valores para y. Que o y aqui, no caso, é 2x mais 1, certo? Então, vamos lá. Quando o x for menos 2, então, vamos lá. 2 vezes menos 2, né? Vai ficar 2 vezes menos 2 mais 1. 2 vezes menos 2, menos 4 mais 1, menos 3. Beleza. Quando o x for menos 1, 2 vezes menos 1 mais 1. Então, olha só. 2 vezes menos 1, menos 2. Menos 2 mais 1, menos 1. Opa! Nesse intervalo eu já posso dizer se ela é crescente ou decrescente. Você fala, mas como? Olha só.
do menos 2 ao menos um, tá? Ó, daqui para cá, ó. Do menos 2 ao menos um aumentou o x, certo? Aumentou o x, ó. O cara devia menos 2, agora ele deve menos um, ou seja, ele aumentou. O crédito dele deu uma melhorada, né? Ele aumentou. Então foi do menos 2 ao menos um, aumentou. E do menos 3, o y foi do menos 3 ao menos um, também aumentou. Opa, se esse aumentou e esse aumentou, crescente. Entendeu? Entre dois pontos, a gente pode dizer isso. Eu pego qualquer dois pontos. Eu coloco valores para x e calculo os valores para y. E daí eu vejo, ó, nesse ponto, entre esses dois pontos, teve um crescimento. Entendeu? Entendeu? Daqui a pouco eu vou colocar mais um detalhe a respeito disso, você vai entender um pouquinho melhor. Vamos colocar mais pontos. 0. Estou aumentando o x. Ó. Vem do menos 2, estou aumentando o x. O que está acontecendo com o y? Até agora aumentou. Vamos ver o 0. 2 vezes 0 mais 1. Bom, 2 vezes 0, 0. 0 mais 1, 1. Aumentou ainda. Pô, estou aumentando. Essa função aqui até agora é crescente. Entendeu? Só pela tabela eu consigo dizer se ela é crescente ou não. Vamos colocar mais um. Vamos aumentar mais o x. Vamos aumentar mais. Aumenta para 1. Então, 2 vezes 1 mais 1. Bom, 2 vezes 1, 2. Mais 1, 3. Aumentou também. Então é crescente. Eu podia parar aqui e dizer, não, essa função é crescente. Essa função é crescente. Bom, pelo menos nesse intervalo ela é. Vamos continuar vendo aqui. Vamos aumentar mais. Vou colocar o x2. Então vai ficar 2 vezes 2 mais 1. 2 vezes 2, 4 mais 1, 5. Ó, está aumentando, ela é crescente. E eu posso ver aqui que a cada 1x que eu aumento, ó, se eu aumento uma unidade no x, o que está acontecendo na unidade do y? Está aumentando duas, ó. Está aumentando duas. Então o crescimento dessa função ela é constante. Ela não tem taxas de crescimento, ora ela cresce mais, ora ela cresce menos, não. Ela cresce o tempo todo com a mesma taxa. E eu vou comprovar isso no gráfico. Vamos fazer o gráfico aqui, ó. Então, dessa vez não tem quadriculado aqui, certo? E vocês, quando forem fazer provas ou qualquer coisa assim, vocês não vão ter um plano quadriculado sempre para fazer. Às vezes vão ter que fazer na mão. Aí como é que a gente faz? Então, eu vou dar a dica aqui, ó. Então, eu vou usar medidas assim, procurar medidas constantes. Então, uma das formas de fazer é usar, por exemplo, alguma coisa aqui, ó. Menos 1, menos 2, menos 3, tá vendo? 1, 2, 3. Não precisa ser bem preciso, mas tem que ser, eu tenho que colocar, eu não posso colocar assim, ó. 1, 2, aí o outro colocar aqui, não. Aí não dá, né? Isso aqui é o tamanho desse, olha o tamanho dessa unidade. Não dá. Então, por isso que eu uso aqui, ó, só para me basear, assim, ó. Tem gente que faz no olho, né? Eu, na verdade, faço no olho, assim, ó. Eu gosto de fazer no olho. Mas, às vezes, a gente, mesmo no olho, a gente faz meio torto, tá? Mas aqui deu certo. Vamos lá. Então, olha só. Quando o x for menos 2, ó, cada par desse daqui, de x e y, gerou um par ordenado, né? Lembram disso, né? Vou colocar aqui os pares ordenados. Menos 2 e menos 3. O menos 1 e o menos 1. Tá? Aqui, ó, o 0 e o 1, olha o outro aqui, o 1 e o 3, o 2 e o 5. Então, esses 5 pontos eu vou colocar ali. Tá? Então, ó, menos 2, menos 3. Então, menos 1, menos 2, menos 3, menos 1, menos 2, menos 3. Aqui, ó. Então, nessa direção, tá aqui, ó, esse ponto. A gente coloca uma bolota assim, por quê? Porque por causa da imprecisão do gráfico, né? Então, se a gente põe a bolota, a gente consegue ver mais ou menos uma tendência. Vai lá, menos 1, menos 1. Então, aqui, menos 1, menos 1. Aqui, mais a bolota aqui, ó. 0 e 1. Quando for 0, x é 1. Aqui, ó, uma bolota aqui, ó. 1, x1, y3. Tá aqui, ó. Uma bolota aqui, ó. Tá vendo? Ó, x2, y5. Então, o 5 tá aqui, o 2 tá aqui. Uma bolota aqui, ó. Pronto. Já consegui perceber. Na verdade, como eu falei, né? Quando você está mais treinado, daqui a pouco, nos próximos capítulos, acho que o próximo capítulo é polinômios, né? Função polinomial. A gente vai aprender bem certinho dessa daqui, vai aprender a do segundo grau. E daí a gente vai ver bem tranquilo, bem certinho como é que é cada gráfico. Só pela equação você já vai ter informação. Então, essa daqui, só pela equação, dá para saber que ela é crescente. Agora, fizemos a tabela.
comprovamos que ela é crescente. Ó. À medida que eu aumentei o x, o y aumentou. E aumentou sempre a mesma coisa. Ó. Aumentei 1x, aumentou 2y. Aumentou 1x, aumentou 2y. Aumentou 1x, aumentou 2y. Então, tá? Pela tabela também a gente conseguiu ver isso. Agora pelo gráfico. Veja, eu coloquei os pontos que eu obtive na tabela aqui, ó, e eu percebo claramente que tem uma tendência aqui, ó. Isso aqui é uma reta. Ela vai passar por essas bolotas aqui, ó, uma reta. Assim. Esse é o gráfico. Então, nesse gráfico, eu percebo, ó, se eu tiver aqui em cima do gráfico e for da esquerda para a direita no X, ó, eu vou fazer o quê? Vou subir. Então, ela é o quê? Crescente. Tá? De duas formas a gente viu aqui, pela tabela e pelo gráfico. Mas só pela equação dá para saber. Tá? E eu já vou adiantar. Vou adiantar porque eu não gosto de guardar segredo. Tá vendo esse 2 aqui, ó? Ele é positivo, né? Então, o número que acompanha o x na equação do primeiro grau, esse número que acompanha o x, se é positivo, quer dizer que ela sobe. Esse 2 aqui está dizendo o seguinte, esse 2 está dizendo que quando o x aumenta 1, o y vai aumentar 2. O x aumenta 1, o y vai aumentar 2. Esse daqui, ó, um indicador da taxa de crescimento dessa função. Então, esse 2 aqui indica isso, ó. Repare aqui, ó. X anda 1, y sobe 2. X anda 1, y sobe 2. Tá vendo? X anda 1, y sobe 2. 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 É esse 2 aqui, ó. A responsabilidade disso é desse 2 aqui. Beleza? Tá vendo? Então, esse aqui é o crescimento. Eu falei que eu ia falar mais uma coisa, só que agora eu esqueci o que era. E agora, o que eu vou fazer? Lembrei. Acho que lembrei. Bom, eu falei que o crescimento e o decrescimento de uma função louca, né? Ela pode ser louca. E daí eu falei o seguinte, que só com 2 pontos eu posso saber o crescimento entre esses 2 pontos. Por exemplo, vou fazer um gráfico bem aqui, ó. Tá? Eu faço um gráfico louco assim, ó. Eu já fiz uns gráficos assim, ó, que dava assim, ó. Certo? Então eu vou estudar o crescimento dessa função. Aí eu pego esse ponto e esse ponto. Aí eu falo, bom, quando o x aumenta daqui até aqui, tá? Quando o x, né? Então isso aqui é o ΔX, o ΔX crescente, tá? Deixa eu aumentar aqui para vocês verem bem. Tá? Então quando o x aumenta daqui, ó, até esse x aqui, o que acontece com o y? O y vai daqui até aqui. Então eu digo assim, ela é crescente, porque ó, quando o x aumentou, o ΔY aumentou também. Pera aí, mas olha só. Esse gráfico, ele é crescente e decrescente, crescente e decrescente, crescente e decrescente, crescente. Entendeu? Então, se eu pegar só 2 pontos, eu posso não estar enxergando essa variação aqui no meio. É isso que eu tenho que tomar cuidado. Se eu pegar só esse ponto e esse ponto, eu posso dizer que entre esse ponto e esse ponto, a função cresceu. Ela cresceu, fatalmente, ó, ela saiu daqui de baixo e foi aqui para cima. Então ela cresceu, não tem discussão em relação a isso. Ela cresceu daqui desse x até esse x, ela cresceu porque ela foi desse y para esse y. Ponto. Mas para eu falar sobre como é que é o crescimento de toda a função, só com esses 2 pontos eu não posso. Por quê? Porque, olha, daqui até aqui ela cresceu, mas daqui até aqui ela decresceu, daqui até aqui ela cresceu, daqui até aqui ela decresceu, daqui até aqui ela cresceu, daqui até aqui ela decresceu, daqui até aqui ela cresceu, entendeu? Então eu tenho que tomar cuidado quais pontos eu pego. Se eu pego esse ponto e esse ponto, eu digo assim, ela não cresceu nada. Ela continuou igual, ó. Para esse x e para esse x, o y é igual. Então ela não cresceu, ela é constante. Estava esquecendo de falar isso, tá? A função ela pode ser constante também. Ela pode ser crescente, tá? Ela pode ser crescente, como esse caso aqui, né? Crescente. Ela pode ser decrescente, como esse caso, ou decrescente toda, como esse caso, ou crescente toda, como esse caso. Mas ela pode ser constante também, ó. Ela pode fazer assim, ó, ela cresce, aí chega aqui, ela vai reta assim, ó. E daí depois ela cresce de novo. Então veja só, daqui até aqui ela é crescente. Crescente. Daqui até lá para o infinito ela é crescente. É crescente.
Mas daqui até aqui, ó, ela nem é crescente nem é decrescente, ela é o quê? Constante. Tá bom? Então, não é só ou ela é crescente ou ela é decrescente. Não, ela pode ser constante. E é isso que eu estava mostrando aqui, ó. Se eu analisar esse ponto e esse ponto, então entre esses dois pontos aqui, ó, eu digo ela é constante. Não, mas ela subiu e voltou para o mesmo lugar. Entendeu? Então, cuidado, tá? Quando você vai analisar uma função, se você só tem dois pontos da função, você pode dizer, ela é crescente, decrescente ou constante nesses dois pontos, né? Entre esses dois pontos, certo? Mas você não pode dizer que no meio desses dois pontos ela sempre vai estar crescendo. Nesse caso aqui, ó, se eu pegar esse ponto e esse ponto, pô, ela decresceu. Mas se eu pegar esse x aqui e esse x, eu vou falar, ela cresceu. Então, a função ela pode ter os comportamentos. Eu fiz o gráfico uma vez no computador de uma função que aparentemente ela é crescente. Mas eu coloquei assim, ó, faz o gráfico de 1 em 1. Então, de 1 em 1, o gráfico ficava assim, ó. Daqui era esse ponto, daqui era esse ponto, daqui era esse ponto, daqui era esse ponto. Daqui, aí eu falei, esse ponto. Aí eu falei, então ela é crescente aqui e decrescente aqui. Não, não era. Era porque eu coloquei os intervalos aqui, ó, e nesses intervalos, os pontos tiveram esse comportamento. Mas aí eu falei assim, não, vou colocar de 0 em 1 e 0 em 1. Em vez de eu colocar de 1 em 1, eu coloquei de 0 em 1 e 0 em 1. Coloquei vários pontinhos assim, ó, para ela desenhar. Sabe o que aconteceu? Aí começou a aparecer, aí ela subia aqui, descia aqui, vinha aqui, subia aqui, vinha aqui, vinha aqui. Aí eu coloquei mais intervalos ainda e desenhei a função. Aí eu vi que a função fazia assim, ó. Ela fazia assim, ó. Entendeu que loucura? Aí você fala, não, ela acrescenta. Não, ela sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce em vários intervalos. Ela sobe, desce, sobe, desce. Entendeu? Tem função que é louca, assim. Tem função que o gráfico é bem louco, assim. É louco. Parece uma dura falando, é louco? É louco? É louco? Tá? Mas tem gráfico que é assim, que é uma loucura. Sobe, desce. Então você não pode dizer que ela é crescente ou decrescente. Você fala assim, ela é crescente e decrescente em vários intervalos. Tá? Então eu posso analisar se ela é crescente ou decrescente se eu pegar dois pontos. Ó. Então entre esse ponto e esse ponto ela é crescente. Beleza. E esse ponto e esse ponto? Nesses dois pontos ela é decrescente. Mas a função dizer que ela é crescente ou decrescente eu não posso. Então tem até um outro jeito de verificar isso que se chama derivada. Mas derivada não faz parte do nosso curso aqui. Eu mesmo só vi derivada a primeira vez na faculdade. Se você vai estudar, por exemplo, eu vou estudar para o ITA, eu quero estudar para passar no IME, né, o Instituto Militar de Engenharia, eu quero estudar no ITA, Instituto Tecnológico Aeroespacial, ITA. Tá? Não, eu quero fazer escola naval eu acho que pede também derivada, tá? Mas é a parte leve de derivada, mas a derivada é usado para verificar se a função ela é crescente ou decrescente também. Beleza? Vamos ver mais um exemplo. Então veja isso aqui, ó. Estude o comportamento da função g de x que é igual a 2 elevado a menos x com domínio R quanto ao crescimento ou decrescimento. Olha só que interessante. Tá? Esse aqui, ó, é uma função exponencial. Tá? Quem está acompanhando as aulas do segundo ano, eu já ensinei função exponencial. Aí você fala, mas eu só estou estudando as aulas do primeiro ano. Ok, mas se você quiser saber, eu posso te mandar o link da aula, ou você mesmo acessa aqui o Google Drive, tá vendo ali que tem um link do Google Drive? Vai lá no segundo ano, abre o cronograma do segundo ano e você vai ver lá o título das aulas e vai ter uma lá que está escrito assim, ó, função exponencial. Se você clicar lá, você vai ver, eu vou desenhar várias funções e essa daqui, ó, 2 elevado a menos x, eu desenho lá também. Tá? Então, se você quiser se aprofundar um pouquinho, vai lá, dá uma olhadinha nisso aqui, sem problema nenhum. E eu honestamente, eu recomendo que você estude tudo junto.
Primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Ah, mas daí eu fico algumas coisas sem entender. Não tem problema. Daqui a pouco você vai entender tudo e tudo vai ficar lisinho, alinhadinho, tá? Bom, vamos a isso aqui. Que esse aqui, mesmo sem saber função exponencial, a gente consegue resolver isso aqui. Por quê? Porque lá no ensino fundamental, lá na oitava série, ou antes disso, a gente já fez alguma coisa de expoente, né? Contas com expoente. E eu vou mostrar como fazer aqui. Então, assim, ó. Estude o comportamento da função g de x é igual a 2 elevado a menos x. Com o domínio R, ou seja, qualquer valor de x. Eu posso colocar qualquer valor de x. Quanto ao crescimento ou decrescimento. Como é que eu vou fazer isso? Vou fazer tabela e vou fazer um gráfico também. Tá? Vou fazer tabela e vou fazer um gráfico. Por quê? Porque daí o meu estudo é completo. Apesar de nesse problema ele não pedir para fazer gráfico, para o estudo ficar bem completo, o ideal é com gráfico. Lembra que eu falei ali agora? Quando você faz só com 2 pontos, você vai ter uma ideia do crescimento entre esses 2 pontos. Mas para saber o comportamento da função, eu teria que colocar vários pontos para ter uma ideia ou saber como é que é o gráfico. Mas como aqui a gente ainda não estudou, né? Aqui, né, no primeiro ano a gente ainda não estudou função exponencial, então como é que eu vou saber o gráfico? Eu tenho que colocar vários pontos e tentar fazer o gráfico para ver como é que é, para ter uma ideia, tá? Então vamos fazer a tabela. Então aqui valor para x e aqui valor para y. Só que o detalhe, ó, esse y é 2 elevado a menos x. O que é 2 elevado a menos x? Então, pelas propriedades de potência, o expoente menos, isso daqui faz o quê? É 1 sobre 2 elevado a x. É isso aqui, ó, 2 elevado a menos x, esse menos aqui no expoente faz o 2 elevado a x ir para baixo. Tá? Então, é isso que eu tenho que fazer. Então, por exemplo, quando eu colocar aqui o x igual a 2, vai ficar 1 sobre 2 elevado a 2, 2 elevado a 2, 4. Então, vai ficar 1 sobre 4. Que 1 dividido por 4 dá 0,25, entendeu? Então, eu vou jogar valores ali. Então, eu vou jogar valores do menos 2 até o mais 2. E vamos ver o que vai dar, tá? Então, aqui, ó. Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Beleza? Tá. Então, eu vou fazer as contas aqui. O gráfico eu vou fazer ali embaixo. Porque a gente vai precisar bastante espaço para fazer conta, já que a gente não tem tanta experiência. Então, eu vou destrinchar todas essas contas aqui, ó. Então, y é igual a, em vez de eu colocar 2 elevado a menos x, eu vou colocar assim, ó, 1 sobre 2 elevado a x. Porque fica mais fácil da gente fazer conta. Então, quando o x é menos 2, vai ficar assim, ó, 1 sobre 2 elevado a menos 2. Tá? Mas o que é 2 elevado a menos 2? Bom, 2 elevado a menos 2 é 1 sobre 2 elevado a 2, que dá 1 sobre 4. Ah, então dá 1/4? Não, porque é 1 dividido por 1/4. Então, 1 dividido por 1/4, o que eu faço? Conservo o de cima e multiplico pelo inverso do de baixo. Vai dar o quê? 4 sobre 1. Isso aqui dá 4. Tá vendo? Então, ó, quando o x é menos 2, o y deu 4. Beleza. E o menos 1? Então, olha só. Olha só. Para essa daqui, na verdade, quando x é negativo, o melhor é usar isso aqui. Porque, olha só. 2 elevado a menos x. Mas o x quem que é? Menos 1. Então, menos vezes menos, mais. Então, isso aqui é a mesma coisa que 2 elevado a 1. 2 elevado a 1 dá 2. Pronto. Entendeu? Ficou mais fácil fazer assim, né? Tá? 2 elevado a 0. Então, 2 elevado a menos 0. Bom, menos 0 é 0. Então, 2 elevado a 0. Qualquer número elevado a 0 dá 1. Então, isso aqui é 1. Certo? Agora, 2 elevado a 1. 2 elevado a 1, daí eu vou usar isso aqui, ó. Vai ficar 1 sobre 2 elevado a 1. 2 elevado a 1 dá 2. Então, é 1 sobre 2. E 1 dividido por 2 dá 0,5. 0,5. Tá vendo? E o 2 aqui? Então, 2 eu já fiz aqui, né? Não é, né? É assim, ó. Ó, o 2 eu fiz aqui, ó. 2, né? 2 elevado a menos 2. Ó. 2 elevado a menos 2. Aí é 1 sobre 2 elevado a 2, que é igual a 1 sobre 4. Certo? Ó. 1 sobre 2 elevado a 2. Né? Eu estou usando essa fórmula aqui. Ó. Se eu usar essa fórmula daqui, ó.
1 sobre 2 elevado a 2, que é igual a 1 sobre 4. E 1 dividido por 4, 0,25. Então tá aqui, ó, 0,25. Bom, com esses pontos aí já é suficiente. Até poderia colocar mais, ó. Se eu colocar aqui, vou colocar o menos 3 e o 3, vamos ver o que vai dar. Se eu colocar o menos 3, vai ficar 2 elevado a menos 3. É 2 elevado a menos, 2 menos, mais. Então, 2 elevado a 3. 2 elevado a 3 dá 8. Então, menos 3 deu 8. E 3 é o quê? É 1 sobre 2 elevado a 3. Que é a mesma coisa que 1 sobre 8. 1 sobre 8 é 0,125. Então, 0,125. Tá? Agora eu vou fazer o gráfico. Com esses pontos aqui. Nem vou colocar os pontos. Não, vamos colocar os pontos. Então, os pontos é o seguinte, ó. Vou relacionar aqui embaixo os pontos, daí eu faço o gráfico embaixo. Então, vou começar do menos 3. Quando o x é menos 3, o y é 8. Quando o x é menos 2, o y é 4. Quando o x é menos 1, o y é 2. Beleza. Quando o x é 0, o y é 1. Beleza. Quando o x é 1, o y é 0,5. Ó, vou colocar um ponto e vírgula aqui. Quando o x é 2, o y é 0,25. E quando o x é 3, o y é 0,125. Beleza? Anotei. Agora eu vou fazer o gráfico. Então, vamos fazer o gráfico. Tá? Veja que o x vai do menos 3 ao 3, só que o y só deu valores positivos. Então, eu vou fazer assim, ó. E aqui está o x. E aqui está o y. Certo? Bom, o y, ele vai até o 8 lá, ó. O y vai até o 8. E ele vem do 0,25. Então, vamos dizer que o 8 seja esse aqui, ó. Então, a metade aqui é o 4, a metade aqui é o 2, a metade aqui é o 1, a metade é o meio, a metade é o 0,25 e a metade é o 0,125, certo? A metade, ó. 8, 4, 2, 1, aí aqui meio, né? Meio, tá? 0,25 e 0,125, tá bom? Então, 1 é mais ou menos assim, então aqui, ó, 1, 2, 3, e aqui menos 1, menos 2, menos 3, tá? Tá vendo? É de olho mesmo. Quando o x é menos 3, o y é 8, então, vamos lá. Ó, veja, paralelo ao eixo x e paralelo ao eixo y. Para aqui, deu esse ponto aqui, bolotona, né? Quando o x é menos 2, aqui é o menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Então, quando o x é menos 2, o y é 4. Bolotona aqui, ó. Certo? Quando o x é menos 1, o y 2. Bolotona aqui, ó. Quando o x é 0, o y é 1. Então, bolotona aqui, ó. Quando x é 1, y meio. Então, meio é esse aqui, né? Meio é esse aqui. Meio é esse aqui. Tinha que ser aqui. Mas vamos lá, vamos fazer bolotona mesmo. Por causa da imprecisão. Quando é 2, aqui, ó. Tá, ó, 2 é 0,25, né? Tô dizendo que aqui, né? Aqui, ó, é o meio. Ficou feio pra caramba, né? Não, mas é porque o risquinho, a bolotona, ele escondeu o risco, né? Mas tá bom. E quando o x é 3, dá 0,125, vamos dizer que dá isso aqui, ó. Paralelo, aqui, bolotona aqui, ó. Tá? Então, se eu colocar mais pontos, eu vou ver que esse gráfico vai fazendo assim, ó. Ele vai fazer assim, ó. Ele vem, aí ele vai fazendo essa curva aqui, ó. Vai fazendo essa curva. E ele vai continuar se aproximando aqui, se aproximando aqui, se aproximando aqui, se aproximando aqui, mas nunca vai encostar o eixo x, tá? Ele nunca vai chegar no eixo x. Por quê? Porque ele vai ficar sempre quase... Ele nunca dá zero, porque para chegar no eixo x, quer dizer que o y é zero. Tá? Nunca vai dar zero. Vai dar um número muito próximo de zero. Ó, veja, o y é igual a 1 sobre 2 elevado a x, né? É esse 2 elevado a menos x é 1 sobre 2 elevado a x. Se eu colocar no lugar do x 1000, isso daqui vai ser o quê? O y vai ser o quê? 1 sobre 2 elevado a 1000. 2 elevado a 1000 é um número gigante demais.
Então, 1 dividido por um número muito, muito, muito grande vai ser o quê? Vai ser 0,0000000, um monte de zeros e o 1 lá na frente, entendeu? Então, não vai ser zero ainda, mas vai chegar bem próximo do zero, mas nunca vai chegar no zero. Se eu aumentar o x, o maior x que for, isso daqui vai chegar mais próximo do zero, mas nunca vai ser zero. Tá? Então quer dizer que ela vai vindo assim, ela vai vindo e ela vai se aproximando aqui, chegando cada vez mais perto. Então agora eu posso falar a respeito desse gráfico. Então estude o comportamento da função com domínio R quanto ao crescimento ou decrescimento. Então eu posso dizer com certeza que toda ela é decrescente. Ok? Mas eu posso detalhar um pouquinho mais esse decrescimento dela. Eu percebo que aqui, ó, entre o menos 3 e o menos 2, ela desceu bastante. Agora, entre o menos 2 e o menos 1, ela desceu menos. Entre o 0 e o 1, ela desceu menos ainda. Entre o 0 e o 1, né, o menos 1 e o 0, ela desceu menos ainda. Entre o 0 e o 1, ela desceu menos ainda. Entre o 1 e o 2, ela desceu bem pouquinho. Entre o 2 e o 3, ela desceu bem pouquinho ainda. Então, quer dizer que o decrescimento dela está diminuindo. Ela é decrescente o tempo todo. Mas aqui do lado esquerdo, ela é mais decrescente do que aqui do lado direito. Aqui do lado direito, ela é quase constante. Ela é quase constante, mas ela não é. Ela decresce, mas decresce muito pouco a cada intervalo grande de x, entendeu? Isso é muito importante notar. Ó. Então, aqui desce isso, aqui desce, ó, aqui vai para frente isso, aqui desce isso. Ó. Tá? Vou fazer uma setinha aqui, ó. Aqui, ó, ela vai para frente a mesma quantidade, só que ela desce menos, tá vendo? Aqui, ó, vai para frente a mesma quantidade e desceu menos ainda. Aqui vai para frente a mesma quantidade e desceu menos ainda. Ó, aqui vai para frente a mesma quantidade e desceu, então, menos ainda. Então, veja, o decrescimento está diminuindo, mas ela é decrescente o tempo todo. Tá bom? Olha, sobre crescimento e decrescimento, eu acho que isso é suficiente. Tá? A explicação para você, isso é suficiente. Mas, você vai fazer aqui a playlist, vai ou não vai? Você vai fazer a playlist aqui. Tá? Playlist não, a lista de exercícios. Tem uma lista de exercício ali. E tem alguns exercícios que tratam de crescimento e decrescimento. Então, quando você for fazer ali a lista de exercício e você tiver alguma dúvida, você clica e daí você vai ver eu explicando esse assunto no vídeo da resolução do exercício, tá? E daí isso daí pode ajudar você um pouco mais nesse assunto, tá? Mas, no mais, o que você pode fazer? Lembra sempre, se você teve dúvida, põe aqui nos comentários. Vai aqui nos comentários do vídeo, escreve lá a sua dúvida que eu esclareço para você e faço vídeos adicionais se for o caso, tá bom? Então, curta o vídeo, compartilhe com o pessoal, chama mais gente para vir ver aqui os exercícios, o curso Mima, para estudar, aprender, beleza? Então, isso aí, vamos que vamos e até semana que vem.